Olá, moçadinha do ensino médio do Colégio Alfacoque. Eu estou gravando agora a aula dessa quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. Nós vamos estudar hoje o primeiro artigo da apostila, né, virtual que nós mandamos aí do terceiro bimestre, que é sobre mobilidade. Na página 74, né, para quem tem a revista, as pessoas que no começo do ano compraram a revista, políticas públicas de mobilidade urbana. Então, logo no início, está dizendo que as modalidades de locomoção nos centros urbanos são modificadas com o surgimento de transportes alternativos. A gente tem que pensar ao longo da história que o transporte mudou muito. Aliás, se nós pensarmos assim, quando nós passamos a fazer parte do trânsito, a maioria das pessoas costumam dizer, quando eu tiro carta, tem 18 anos. Na verdade, não. Desde que nós estamos na barriga das nossas mães, né, nós já nos deslocamos. E a definição de trânsito é todo deslocamento de pessoas, animais e veículos. Isso tudo compõe o trânsito. Então, desde os primórdios da humanidade, o homem se desloca. Se deslocava e precisava usar as pernas no início, até que ele domesticou animais, pôde se deslocar no lombo, né, de animais como o cavalo, o burro, a mula, os bois, não é? Só que nós vamos falar de um transporte bem mais contemporâneo. Depois da segunda revolução industrial, né, em especial na segunda metade do século XIX, mas no Brasil isso só pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, na segunda metade do século XX, as cidades tiveram um grande crescimento justamente por conta de que a Revolução Industrial ela propicia maiores condições de empregabilidade na cidade, portanto há um grande êxodo rural e as pessoas vêm morar, trabalhar na cidade e precisam se deslocar. A gente precisa pensar que a cidade não é planejada da melhor maneira possível. Aliás, a maior parte das cidades brasileiras, por exemplo, nem são planejadas. E essa falta de planejamento faz com que as pessoas tenham que se deslocar longas distâncias para trabalhar, para estudar, porque no local onde residem não tem, né, todos os serviços de comércio, banco, escola, shopping, enfim, hospital, tudo que elas precisam. Então, um dos maiores problemas, né, das grandes cidades é justamente a questão do deslocamento, da mobilidade urbana. Para nós que moramos em cidades menores, né, Viradouro, uma cidade aí de quase 20 mil habitantes, Bebedouro, uma cidade de 80 mil habitantes, não percebemos tanto esse problema. Claro, Bebedouro um pouco mais que Viradouro, mas não temos o grave problema de trânsito das grandes cidades. Mas aqui no artigo vocês verão que a média que o brasileiro gasta para se deslocar ao longo de um dia é de 2 horas e 7 minutos. Mesmo a gente nas cidades pequenas, se a gente considerar, né, o deslocamento para ir para a escola, para voltar, eu, por exemplo, que viajo para dar aula, né, fora do período da pandemia, então eu gasto sempre praticamente entre 1 a 3 horas, dependendo da cidade, para me deslocar entre ida e vinda, mais os deslocamentos internos. Basicamente, as políticas de deslocamento, mobilidade urbana, elas se preocupam com cidades acima de 250 mil habitantes, que é onde o problema se agrava muito mais. E para isso, precisa políticas públicas. Então, o que chamamos de políticas públicas? Alternativas ao transporte individual dos carros, né? As motos são uma alternativa? Sim, mas essencialmente, para que o transporte melhore, é necessário que ele volte a ser, né, como foi no início do século XX, por exemplo, mais coletivo, que as pessoas possam usar ônibus, trens, metrô, VLT, né, que é veículo leve sobre trilhos, que é o mesmo princípio do metrô, só que o metrô é por baixo e o VLT normalmente é no alto, né?
Então, esses transportes públicos, ele diminui profundamente os problemas de deslocamento, porque por mais que você diminua o tamanho do carro, a quantidade de carros nas cidades é muito grande. E sem contar que uma cidade como São Paulo, estudos foram feitos que tem em média 1,6 passageiro por veículo, ou seja, os carros andam vazios. Se nós dobrássemos isso, né, se cada veículo tivesse em média 3,2 passageiros por veículo, nós teríamos metade da frota andando, por exemplo, na cidade de São Paulo. Então, imagine, né, quantas coisas precisam ser feitas para melhorar a questão da mobilidade urbana. Nos últimos tempos, e vocês já viram isso em reportagem ou viram ao vivo indo para cidades maiores, surgiram alternativas como a foto aí do início do artigo, que são os patinetes elétricos. Eles passaram a ser boas alternativas, assim como a bicicleta ou a e-bike, né, que é a bicicleta motorizada. O problema é que as vias não são adaptadas a esse tipo de veículo em boa parte das cidades brasileiras, para não dizer todas. Algumas cidades têm ciclovias, mas são em poucos lugares, né? Não tem ciclovia que cubra toda a cidade, como as ruas, por exemplo. Então, esses transportes alternativos são importantes, né? Diminuem a poluição, diminuem o congestionamento, diminuem a lotação nos coletivos, mas não tem o respaldo governamental para se deslocar com segurança, porque a maior parte dos patinetes, bicicletas tem que dividir o trânsito com os carros. Imagine, por exemplo, é inclusive proibido, né? Marginal Tietê, como é que vai se deslocar lá com patinete, bicicleta? Não vai sobreviver 100 metros ali em função do movimento que tem de carros, caminhões ali. Bom, existem outros tipos, né, de transporte também. Vocês estão vendo numa foto aqui da segunda página, da 75, que nós temos tipo bondinhos, né, que deslocam esse daqui em especial no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, principalmente locais que têm morros, né, os teleféricos, bondinhos, que levam pessoas de uma parte mais baixa para mais alta. Elevador, né, em Salvador tem o famoso elevador Lacerda, que também faz o transporte entre a cidade alta e a cidade baixa ali. Aqui vocês veem uma imagem também de uma ciclovia. O Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, investiu bastante nisso, o que para uns foi muito bom, gerou muito aplauso de parte da população, e para outros foi muito ruim, gerou também muita crítica. Na época da campanha presidencial isso foi muito debatido, né? Os que gostaram, que apoiaram, e os que criticaram, que por quê? À medida que eu faço ciclovia, obviamente, eu estou tirando, por exemplo, uma faixa de carro, e aí, né, tem os que defendem e os que... Ah, Edmir, mas para a parte ecológica, sim, sem dúvida. Mas para quem anda de carro e tinha, por exemplo, 4 faixas, ficou com 3 faixas, o trânsito ali piorou e as pessoas, algumas pessoas criticaram as medidas. Os municípios acima de 250 mil habitantes, eles são obrigados a pôr no seu plano diretor uma política de mobilidade urbana, mas poucos municípios fazem isso, né? Só 9% dos municípios acabaram fazendo isso. Na página 76 fala das mudanças de hábito de transporte, né? Então vocês veem aqui essas e-bikes, né? Essas bicicletas que podem ser alugadas para ir de um lugar a outro nas grandes cidades. É uma realidade muito comum em várias cidades europeias, mas no Brasil ainda poucas cidades, em poucos lugares das grandes cidades, São Paulo, por exemplo, nós temos isso acessível. Mas já é um começo. A tendência é que isso aumente nos próximos anos. Mas em alguns países isso já é uma realidade uma década ou mais. Eu me lembro de uma, não me lembro nem qual novela que foi
da Globo, mas que se passava um pedacinho na Holanda, né? Então mostrava cenas da Holanda, não sei se o primeiro capítulo, alguma coisa assim, e aí a imagem, né, de todo mundo se deslocando ali de bicicleta era de causar inveja no sentido de que as pessoas ali já estavam fazendo exercício, poluindo menos e se deslocando mais rápido, porque não pegavam congestionamento com a bicicleta. Bom, na página 71 tem os gráficos, né, mostrando a porcentagem de pessoas que se deslocam com cada veículo, aí, falando novamente do patinete e falando na última parte aqui, na página 77, de que as redes sociais fizeram em janeiro de 2019 um grande protesto contra as leis que estavam sendo propostas no sentido de limitar o uso de e-bikes, de patinetes. Então, assim, houve muita manifestação através das redes sociais que geraram esse blackout, né, no dia 18 de janeiro de 2019, mostrando inclusive a força das redes sociais, mostrando que essa é uma modalidade que veio para ficar, não tem como nós impedirmos isso de acontecer, né? O que vai acontecer é que ainda o debate vai perdurar muito tempo de qual é a melhor forma para se aplicar essas novas modalidades de transporte urbano para melhorar a mobilidade urbana. Então é isso. Além disso, além desse vídeo, tem um outro vídeo complementar, né, que os colegas enviaram no grupo da sala. Somando os dois aí, vocês terão aproximadamente, no máximo, 20 minutos de vídeo e os outros 20 minutos para que leiam as 4 páginas do artigo, que vai da página 74 até 77. Um abraço a todos, até terça.